Como está? Bem-vindo à nossa primeira aula de português, língua estrangeira, da NAMCOL. Eu sou a professora Severus. Hoje vamos aprender sobre a gramática, o feminino e o masculino. Após esta aula, deve ser capaz de identificar os artigos e nomes no masculino e no feminino, qual é a sua forma e o uso. Na língua portuguesa, há dois gêneros, o masculino e o feminino. Vamos então olhar para as duas frases e tentar perceber quais são as diferenças. A. O menino é alto. B. A menina é alta. Qual é a diferença entre a frase A e B? Na frase A, o menino é alto, presta atenção às letras sublinhadas. Na frase B, a menina é alta, presta mais uma vez atenção às alterações. Como podes ver, todos os nomes que são antecedidos pelo artigo definido o são masculinos e todos os nomes que são antecedidos pelo artigo definido a são femininos. Por exemplo, o menino, a menina. Na língua portuguesa, os nomes são sempre antecedidos de um artigo definido que concorda em gênero como o nome que precede. O menino, a menina. Como se forma o feminino dos nomes? Por exemplo, o aluno é masculino. Como se forma no feminino? Vamos olhar para o aluno e sublinhar as letras que nos mostram que o nome é masculino. O aluno. Para formarmos o feminino, substituímos a descendência o pela a aluna. Então, a regra é: o feminino é normalmente formado pela substituição do o final pela a. Exemplo: o médico fica a médica. O tio fica a tia. Como o artigo definido concorda em gênero com o nome que antecede, quando formamos o feminino dos nomes, também temos de alterar o artigo definido. Vamos testar os teus conhecimentos. Coloca as palavras nas colunas de acordo com o gênero. O aluno, a mesa, o livro, o jarro, a cadeira, a janela, a lenha, o copo, a meia, o carro, masculino, feminino. O aluno. Vamos sublinhar a última vogal e o artigo. É uma palavra masculina ou feminina? Muito bem, é masculina. O jarro. Vamos sublinhar a última vogal e o artigo. É uma palavra masculina ou feminina? Muito bem, é masculina. A lenha. Vamos sublinhar a última vogal e o artigo. É uma palavra masculina ou feminina? Muito bem, é feminina. A meia.
Vamos sublinhar a última vogal e o artigo. É uma palavra masculina ou feminina? Muito bem, é feminina. A mesa. Vamos sublinhar a última vogal e o artigo. É uma palavra masculina ou feminina? Muito bem, é feminina. A cadeira. Vamos sublinhar a última vogal e o artigo. É uma palavra masculina ou feminina? Muito bem, é feminina. O copo. Vamos sublinhar a última vogal e o artigo. É uma palavra masculina ou feminina? Muito bem, é masculina. E o carro? Vamos sublinhar a última vogal e o artigo. É uma palavra masculina ou feminina? Muito bem, é masculina. O livro? Vamos sublinhar a última vogal e o artigo. É uma palavra masculina ou feminina? Muito bem, é masculina. E último, a janela. Vamos sublinhar a última vogal e o artigo. É uma palavra masculina ou feminina? Muito bem, é feminina. É importante lembrar que, regra geral, todas as palavras terminadas em O são masculinas e todas as palavras terminadas em A são femininas. Agora que conseguimos agrupar as palavras, vamos verificar as respostas. Masculino. O aluno. O jarro. O copo. O carro. O livro. Feminino. A lenha. A maia. A mesa. A cadeira. A janela. Depois de termos completado o quadro, convido-te a procurares o significado destas palavras no fim desta aula. Agora que aprendemos que, regra geral, os nomes que terminam em O são masculinos e que a formação do feminino é feita através da alteração do O pelo A. Temos de aprender a formação do feminino nos nomes terminados em consoante. Exemplo: a palavra o pintor é masculina ou feminina? É masculina. Como é que sabemos que é masculina? Pelo artigo definido o. Como é que transformamos a palavra pintor, que está no masculino, para o feminino? O pintor fica a pintora. Vamos então olhar para as palavras. Então, mudamos o artigo de O para A e acrescentamos um A depois da consoante. Vamos então sistematizar a regra. Os nomes terminados em consoante S, R e Z formam o feminino acrescentado A. Ao final de palavra, como por exemplo, o agricultor fica a agricultura. O juiz fica a juíza. O português fica a portuguesa. Vamos praticar o que aprendeste. Escreve as palavras no feminino. Número 1, o tio. Número 2, o pato. Número 3,
o cantor. Número 4, o professor. Vamos então corrigir o exercício. Número 1, o tio fica a tia. Número 2, o pato fica a pata. Número 3, o cantor fica a cantora. Número 4, o professor fica a professora. Agora que já sabes a regra geral, vamos ver apenas algumas exceções. O Leo fica a leoa. O irmão fica a irmã. O comilão fica a comilona. O europeu fica a europeia. Agora que aprendeste como se forma o feminino dos nomes, em português, vamos aplicar esse conhecimento no próximo exercício. Escreve as frases no feminino. A. O aluno é alto. B. O gato é peludo. C. O escritor é idoso. E agora, vamos então escrever as frases no feminino. A. A aluna é alta. B. A gata é peluda. C. A escritora é idosa. Como perceberem, as alterações têm de ser feitas do nome, artigo e, claro, no adjetivo que qualifica o nome. Hoje aprendemos que os nomes que terminam, regra geral, em O são masculinos e em A são femininos. Os nomes que terminam em O formam o feminino através da alterização do O pelo A. Os nomes que terminam em consoante S, R e Z formam o feminino com adição do A no final da palavra. Espero que tenhas gostado. Como trabalho extra, podes procurar os significados das palavras no dicionário. Até a próxima vez. Tchau!